Fala, galerinha, tudo bem com vocês? Vamos para mais uma aula? Vocês estão animados? Porque eu tô super. Vamos lá. Hoje o tema da nossa aula é Resolução 453 de 2012. E do que fala essa resolução, Gi? É a resolução que fala sobre os conselhos de saúde. A gente sabe o quanto o controle social é importante e a participação, a atuação dos conselhos de saúde é fundamental para realmente exercer esse controle social. Então, vamos lá entender. Esse é um tema muito importante para as provas da EBSER, para as provas de qualquer concurso da área da saúde, porque isso aqui é base, gente. Controle social é base. A gente tem uma parte falando lá na Lei 8142, e aí a gente tem essa resolução para realmente direcionar para a gente quais as funções do Conselho de Saúde, qual a sua atuação, organização, estruturação. Então, vamos lá entender tudo. E aqui comigo vocês sabem que é tudo muito direto ao ponto, sem mimimi, sem arrudeio, no que realmente importa para a nossa prova. Então, vamos lá. Vamos começando, e aí eu trago aqui para vocês que a Resolução 453 de 2012, ela vem aprovar as diretrizes gerais sobre os conselhos de saúde, e aí que diretrizes são essas, né? Do que elas tratam? Então, instituição de conselhos de saúde, reformulação, organização, estrutura e funcionamento. Então, tudo que é geral sobre os conselhos de saúde, né, para sua organização, funcionamento e estrutura, a gente vai ver aqui agora. Estão animados? Vamos! Conselho de saúde. Primeiro de tudo, você precisa entender o que é um conselho de saúde, né? É uma instância colegiada, deliberativa e permanente do SUS. Em cada esfera de governo, então, vai ter o Conselho Nacional de Saúde, o Conselho Estadual de Saúde, o Conselho Municipal de Saúde, toda instância precisa ter o seu conselho. Integrante da estrutura organizacional do Ministério da Saúde, da Secretaria de Saúde dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, com composição e organização e competência fixadas na Lei 8.142 de 90, que inclusive, se você está chegando aqui no meu canal por essa aula, é importantíssimo que você veja também a aula da Lei 8.142. Já tem uma aula aqui na playlist do SUS, então é importante que essas duas aulas, essa de hoje e a da Lei 8142, vocês vejam de forma casadinha, porque aí sim vocês vão entender todo o papel do controle social. Lá também fala sobre conselho de saúde e aqui a gente vem aprofundar, tá? Então, o processo bem-sucedido de descentralização da saúde promoveu o surgimento dos conselhos de saúde. A gente sabe, né, que é importantíssima a questão da descentralização, da responsabilidade de cada nível de governo, principalmente o nível municipal, né, que está ali diretamente no cuidado da população em loco. Então, esse processo bem-sucedido de descentralização promoveu o surgimento dos conselhos de saúde. E aí existem conselhos regionais, conselhos locais, conselhos distritais de saúde, inclusive conselhos dos distritos sanitários especiais indígenas, sobre a coordenação dos conselhos de saúde da esfera correspondente. Então, como eu falei para vocês, né? Cada esfera de gestão precisa ter um conselho de saúde atuando. E assim, os conselhos de saúde são espaços instituídos de participação da comunidade nas políticas públicas e na administração da saúde. É efetivamente o controle social tendo atuação mesmo. E aí, continuando, aqui é importante que vocês deem atenção, tá, a esse fato. O Conselho de Saúde, ele atua na formulação e proposição de estratégias e no controle da execução das políticas de saúde, inclusive nos seus aspectos econômicos e financeiros. A minha vivência de provas de concurso, eu já vi diversas provas falando sobre que ele atua na formulação e proposição de estratégias, mas que não atua na parte dos aspectos econômicos e financeiros. Então, as bancas, elas vão realmente perceber se o candidato àquela vaga ele está atento e ele tem realmente esse conhecimento aprofundado dos pontos que são instituídos lá no edital que você precisa estudar. Então, aqui eu coloquei como atenção para realmente chamar mesmo sua atenção. Anota aí no seu material, deixa de marca-texto para você entender que sim, ele atua na formulação e na proposição de estratégias
inclusive nos aspectos econômicos e financeiros, tá? E a instituição dos conselhos de saúde é estabelecida por lei federal, estadual, do Distrito Federal e municipal, mas ela precisa obedecer todas aquelas questões gerais que a Lei 8.142 traz para a gente. Então, isso é bem importante também que vocês tenham em mente. E aí, a participação da sociedade organizada, garantida na legislação, como eu falei para vocês lá na Lei 8.142, traz isso aqui, é muito importante que vocês vejam essa aula aqui no canal, torna os conselhos de saúde uma instância privilegiada na proposição, discussão, acompanhamento, deliberação, avaliação e fiscalização da política de saúde, como eu falei, inclusive nos seus aspectos econômicos e financeiros. Então, aí a importância realmente desse controle social, da participação da sociedade organizada para fiscalizar mesmo, acompanhar tudo que fala, tudo que versa sobre a questão da política de saúde, né? As pessoas que estão ali naquele território, elas vão ser beneficiadas com a questão da política de saúde. Então, elas precisam estar ali, sim, no controle, avaliando, fiscalizando, e o Conselho de Saúde é peça fundamental para que isso aconteça, tá? E aí eu trouxe aqui para vocês, mais uma vez, para reafirmar que a questão da paridade que a gente precisa ter. A gente sabe que os usuários, eles precisam ser 50% dessa composição, restando para o governo e prestadores 25% e para os profissionais de saúde mais 25%. Isso aqui eu aprofundei bem direitinho com vocês lá na nossa aula da Lei 8.142, mas queria deixar aqui, chamar a atenção e deixar registrado a importância, né? E aí, isso acontece por quê? Para que realmente os usuários, a população, tenham um poder realmente nessa questão do controle social. E aí, por isso, essa questão ela é paritária em relação ao conjunto dos demais. Não é dividido entre os três. Ela é paritária em relação a esse outro segmento de governos, prestadores e profissionais. Então, continuando, o Conselho de Saúde ele será composto por representantes de entidades, instituições e movimentos representativos dos usuários, de entidades representativas de trabalhadores da saúde, do governo e de entidades representativas de prestadores do serviço de saúde, sendo o seu presidente, o presidente do Conselho de Saúde, eleito entre os membros do Conselho em reunião plenária. Então, para que realmente tenha um presidente no Conselho de Saúde, quando aquele conselho é instituído, existe uma reunião plenária e aí sim vai ser eleito o seu presidente. Nos municípios onde não existem entidades, instituições e movimentos organizados em número suficiente para compor o conselho, a eleição da representação será realizada em plenária do município, promovida pelo Conselho Municipal de maneira ampla e democrática. Isso aqui também é bem importante que você chame atenção, porque na sua prova pode vir cobrando aqui e distorcendo aí uma palavra ou outra, tá? E é importante também frisar que o número de conselheiros, ele será definido pelos conselhos de saúde e será constituído em lei. E aí, lei municipal, lei estadual, lei federal, tá? Continuando, a participação dos órgãos, entidades e movimentos sociais terá como critério a representatividade. Então, quão representativo é aquela entidade, aquele movimento social para poder compor também cadeira no Conselho de Saúde. A abrangência e a complementariedade do conjunto da sociedade no âmbito da atuação do Conselho de Saúde também é importante. De acordo com as especificidades locais, aplicando um princípio da paridade, são contemplados, dentre outras, as seguintes representações. Isso aqui também é super importante que vocês saibam, tá? Eu já vi diversas provas cobrando realmente entre as letras lá, por exemplo, A, B, C, D, E, qual que não faz parte desse conjunto aqui que pode ter representação no Conselho de Saúde. E aí, se você não conseguir fixar de imediato, claro, porque são muitas representações, você anota aí e deixa no seu cantinho de estudo para de vez em quando, assim, com frequência, você está visualizando. Então, associações de pessoas com patologias é um exemplo,
de representatividade que pode ter no Conselho de Saúde, associações de pessoas com deficiências, entidades indígenas, onde a gente tem população indígena, geralmente tem representação dessa entidade no Conselho de Saúde, movimentos sociais e populares organizados, como o Movimento Negro, o Movimento LGBT, tá? Movimentos organizados de mulheres em saúde, entidades de aposentados e pensionistas, entidades congregadas de sindicatos, centrais sindicais, confederações e federações de trabalhadores urbanos e rurais. E aí a gente continua com entidades de defesa do consumidor, organizações de moradores, entidades ambientalistas, organizações religiosas, trabalhadores da área de saúde, como associações, confederações, conselhos de profissões regulamentadas, federações e sindicatos, obedecendo às instâncias federativas, comunidade científica, entidades públicas de hospitais universitários, e hospitais de campos de estágio, pesquisa e desenvolvimentos, entidades patronais, entidades de prestadores de serviço de saúde e governo. Então, percebam que tudo isso é para que se tenha realmente representatividade de cada uma dessa população em que essas organizações se direcionam. Então, por isso que é importante a composição desse conselho com essas diversas representatividades para que realmente possa ser feito toda uma questão de discussão de saúde pensando em toda a população, tá? Então, aqui, observações importantes. Recomenda-se que a cada eleição, os segmentos de representação dos usuários, trabalhadores e prestadores de serviço, ao seu critério, promovam a renovação, no mínimo, de 30% das suas entidades representativas. E aí, aqui deixou fora o governo, porque, claro, vai ser quem estiver na gestão no momento que vai estar ali atuando. E essa parte aqui também, eu já vi muito gente em prova distorcendo a questão de 30%, colocando 50%, 60%, 70%, incluindo o governo aqui, que não faz parte, porque aí vai depender, como eu falei para vocês, de quem estiver na gestão. Então, é muito importante estar atento aqui, por isso que eu deixei essa observação. A representação dos segmentos deve ser distinta e autônoma em relação aos demais segmentos que compõem o conselho. Por isso, um profissional com cargo de direção ou confiança na gestão do SUS ou como prestador de serviço de saúde não pode ser representante, por exemplo, dos usuários e trabalhadores, porque vai haver conflito de interesse naquele discurso, naquela atuação dele ali no conselho, tá? A ocupação de funções na área de saúde que interfiram na autonomia representativa do conselheiro deve ser avaliada como possível impedimento da representação do usuário e trabalhador e, a juízo da entidade, indicativo de substituição do conselheiro, como eu disse a vocês aqui agora, né? Essa questão do conflito de interesse, então precisa estar muito atento. A participação de membros eleitos no poder legislativo, representação do Poder Judiciário e do Ministério Público como conselheiros não é permitida nos conselhos de saúde, também pela questão do conflito de interesse, tá, gente? Continuando, quando não houver conselho de saúde constituído em atividade no município, caberá ao Conselho Estadual de Saúde assumir, junto ao Executivo Municipal, a convocação da realização de Conferência Municipal de Saúde, que terá como um de seus objetivos a estruturação e composição do Conselho Municipal de Saúde. Então, vamos supor que no município X não existe um Conselho de Saúde. Então, caberá ao Conselho de Estado da Saúde, em articulação com o gestor municipal, o executivo municipal, chamar a sociedade, convocar a sociedade para uma conferência municipal de saúde e, a partir dela, fazer a composição daquele Conselho Municipal de Saúde. O mesmo será atribuído ao Conselho Nacional de Saúde quando não houver um Conselho Estadual de Saúde constituído e em pleno funcionamento. As funções como membro do Conselho de Saúde
não serão remuneradas, tá? Será considerado o seu exercício como um exercício de relevância pública. A gente está vendo aqui a importância do controle social. Então, eles não terão remuneração devido à questão da relevância pública. Porém, garante a dispensa do trabalho sem prejuízo para esse conselheiro. E para fins de justificativa junto aos órgãos e entidades competentes e instituições, o Conselho de Saúde emitirá a declaração de participação dos seus membros durante o período de reunião. Então, por exemplo, eu faço parte de um conselho de saúde aqui no meu município. Eu sou servidora pública. E aí eu não vou receber uma remuneração sobre a minha atuação nesse conselho de saúde. Porém, quando eu estiver exercendo as minhas atividades junto ao conselho, reuniões que precise da minha presença e tal, o conselho vai emitir uma declaração, eu vou levar ao meu trabalho e vou mostrar que eu estava ali naquele dia, naquele momento, à disposição, realmente trabalhando nas atividades do Conselho de Saúde, e eu não vou ter prejuízo nenhum no meu trabalho, tá? Com relação à falta, com relação a desconto de remuneração. E aí, tanto quando forem reuniões, representações, eu vou em uma reunião representando o conselho, não é especificamente uma reunião do conselho, mas eu vou a uma reunião representando o conselho de saúde que eu faço parte. Capacitações e outras atividades específicas. Então, sempre que aquele profissional estiver atuando dentre as funções de conselheiro, tá? O conselheiro, no exercício de sua função, responde pelos seus atos conforme a legislação vigente. E aí, quando a gente pensa na organização dos conselhos de saúde, as 3 esferas de governo precisarão garantir a autonomia administrativa para o pleno funcionamento do Conselho de Saúde, dotação orçamentária, autonomia financeira e organização de uma secretaria executiva com a necessária infraestrutura e apoio técnico. De nada adianta dizer aí, cria um Conselho de Saúde, foi eleito lá de acordo com as representações todas que a gente tem na legislação, mas não dá condições de funcionamento daquele conselho. Não. As 3 esferas vão precisar realmente garantir toda essa organização para que o conselho exista e funcione. Então, tanto garantindo autonomia administrativa, como dotação orçamentária, financeira e organização realmente de uma secretaria executiva para apoio técnico e infraestrutura. Então, cabe ao Conselho de Saúde deliberar em relação à sua estrutura administrativa e quadro de pessoal, né, como eu falei um pouquinho antes, o conselho ele vai definir realmente a quantidade de conselheiros. O Conselho de Saúde ele contará com uma secretaria executiva coordenada por pessoa preparada para a função. Não se pode colocar qualquer pessoa ali na secretaria executiva, tá? Para o suporte técnico e administrativo, que vai ser subordinada ao plenário do Conselho de Saúde e definirá sua estrutura e dimensão. O Conselho de Saúde decide sobre o seu orçamento, tá? Ele tem plena autonomia para definir sobre o seu orçamento. O plenário do Conselho de Saúde, né? Todos os conselheiros vão se reunir no mínimo a cada mês, uma vez por mês, pelo menos, e aqui prestem atenção, gente, no mínimo, tá? Se precisarem ter outras reuniões, eles vão ter, mas minimamente precisa ser uma vez a cada mês e extraordinariamente quando necessário. E terá como base o seu regimento interno. A pauta e o material de apoio às reuniões devem ser encaminhados aos conselheiros com antecedência mínima de 10 dias. Isso aqui eu também já vi diversas vezes caindo em prova. E uma coisa que eu quero dizer para vocês, tá? Primeiro de tudo, né? Já deixem o like aqui, que é muito importante que eu entenda se essa aula está sendo boa para você. Já deixa aqui o like, tá? Comenta se gostou da aula, que é muito importante. E aí, assim, por que tem essa antecedência mínima? Para que esses conselheiros consigam se organizar, entender qual a pauta e se preparar para. E aqui é muito importante que vocês saibam, sempre onde tem números,
as bancas elas vão tentar modificar aí e prestar e ver se você está prestando atenção. Então, tudo que tiver número, a gente já viu aqui 10 dias de antecedência, a gente já viu a questão da mudança de pelo menos 30% da representação. Então, tudo isso precisa estar chamado a atenção no seu material de estudo, tá? Reunião mensal, tudo isso é número, gente. As reuniões plenárias dos conselhos de saúde são abertas ao público e deverão acontecer em espaços e horários que possibilitem a participação da sociedade. Mais uma vez aqui, reafirmando a questão do controle social, tá? A sociedade precisa se sentir parte desse conselho também. Quanto à organização, continuando, né? O Conselho de Saúde exerce suas atribuições mediante o funcionamento do plenário e além das comissões intersetoriais estabelecidas na Lei 8080, que a gente viu também aqui na aula do Decreto 7.508, toda a questão das comissões intersetoriais, ele instalará outras comissões intersetoriais e grupos de trabalhos de conselheiros para ações transitórias. Então, se percebe que se precisa ter uma ação pontual, ele pode sim estabelecer uma comissão ou um grupo de trabalho para aquela ação pontual, tá? As comissões poderão contar com integrantes não conselheiros. Então, se eles percebem que não conseguem agregar aquela função ali naquele momento, devido à demanda que tem, eles podem sim fazer comissões de trabalho para determinadas situações e elas podem contar também como integrantes que não sejam conselheiros. Claro que elas não podem contar só com não conselheiros, mas podem ter integrantes que não são conselheiros. O Conselho de Saúde constituirá uma mesa diretora eleita em plenário, tá, gente? Tudo isso, plenário, quando a gente fala, é a composição mesmo na reunião. Então, eles vão constituir uma mesa diretora eleita em plenário, respeitando a paridade expressa na resolução. Então, sempre, claro, a paridade tem que ser atendida. Se a gente viu que 50% da composição precisa ser de usuários, a mesma composição, a mesma paridade precisa estar expressa nessa mesa diretora também. As decisões do Conselho de Saúde serão adotadas mediante quórum mínimo, que é metade mais um, dos seus integrantes, ressalvados os casos regimentais, nos quais exijam quórum especial ou maioria qualificada dos votos. E aí, se você não entende como essa questão de maioria simples, maioria absoluta, maioria qualificada, eu trouxe aqui uma colinha para vocês. Então, maioria simples vai ser sempre o número inteiro imediatamente superior à metade dos membros presentes, tá? Presentes naquela reunião. Então, vamos supor que o meu conselho lá de saúde, ele tem 15 conselheiros. Mas, na reunião, só tem presente 10 pessoas. Qual será a maioria simples? Metade das 10 pessoas dá 5 pessoas. Então, o número inteiro imediatamente superior à metade seria 6. Percebam que 6 não é a metade. Ele está relacionado à maioria simples. É a metade dos presentes mais um. Diferente da nossa maioria absoluta, que seria o número inteiro imediatamente superior à metade dos membros do conselho, independente se ele está presente, se ele não está presente. Isso é maioria absoluta, tá? O número inteiro imediatamente superior à metade dos conselheiros. Então, como eu disse para vocês, o meu conselho tem 15 pessoas. 15 pessoas, se a gente for dividir, dá 7,5. Então, não tem como a gente dividir uma pessoa ao meio. Então, o número inteiro imediatamente superior à metade vai ser 8. Seria a maioria absoluta do meu conselho com uma composição de 15 conselheiros. Já a maioria qualificada é 2/3 do total dos membros do conselho. Então, tomando para o exemplo que eu dei, se o meu conselho tem 15 conselheiros, a maioria qualificada, ou seja, 2/3 são 10 pessoas, tá? Então, isso aqui também é importante que vocês entendam, porque na sua prova pode vir constando e deturpando essa informação.
Qualquer alteração na organização dos conselhos de saúde preservará o que está garantido em lei e deve ser proposta pelo próprio conselho e votada em reunião plenária, com quórum qualificado, que a gente acabou de ver aqui acima, como é, para depois ser alterada em seu regimento interno e homologada pelo gestor da esfera correspondente, tá? E aí, esfera municipal, estadual ou federal. Aqui eu trouxe um ponto para vocês e eu coloquei assim em vermelhinho porque pode gerar confusão no seu estudo no dia a dia, porém é exatamente assim que está constando na nossa resolução. Vocês vão ver que aqui eu trouxe, a cada 3 meses deverá constar nos itens de pauta o pronunciamento do gestor das esferas, das respectivas esferas de governo, para que faça prestação de contas, relatório detalhado sobre o andamento do plano de saúde daquele município ou daquele estado ou da União, agenda de saúde pactuada, relatório de gestão, dados sobre o montante e a forma de aplicação dos recursos, as auditorias iniciadas e concluídas no período, bem como a produção e oferta de serviço na rede assistencial própria, contratada ou conveniada. Isso aqui, ele diz para a gente que está de acordo com a lei lá, 141. Porém, aqui mais abaixo, vocês vão ver que existe toda essa informação novamente. Porém, ele fala que é a cada quadrimestre. E aí gera uma dúvida, gera uma confusão. Mas aí vocês precisam saber que é exatamente assim que está expresso na nossa resolução, tá? Por isso que eu trouxe para vocês e chamei aqui a atenção. Os conselhos de saúde, com a devida justificativa, buscarão auditorias externas independentes sobre as contas e atividades do gestor do SUS. Então, ele vem lá a cada 3 meses ou a cada quadrimestre e apresenta tudo para o conselho. Mas se o conselho não se convenceu de tudo aquilo que foi conversado, que foi apresentado lá nessa reunião, eles podem sim, com a devida justificativa, claro, não é porque o conselheiro não foi lá com a cara do gestor e quer uma auditoria independente externa por conta disso. Não, ele precisa sim justificar, fundamentar esse pedido. Por A mais B, eu acredito que não foi assim que aconteceu, então vamos lá fazer uma auditoria independente externa, tá? O Pleno do Conselho de Saúde deverá manifestar-se por meio de resoluções, recomendações, moções e outros atos deliberativos. Então, precisa-se entender que é uma instância deliberativa, é uma instância de fiscalização, de atuação mesmo. Então, ele vai ter que se manifestar de acordo com resoluções, recomendações, moções, atos realmente oficiais. E aí, eu trouxe aqui para vocês que as resoluções, todas essas do Conselho de Saúde, elas serão obrigatoriamente homologadas pelo chefe do poder constituído em cada esfera de governo, como eu falei para vocês, tanto a nível municipal, estadual, federal. E qual o prazo, né, para que essas resoluções sejam homologadas por esse gestor? Ele precisa homologar em um prazo de 30 dias. Mais uma vez, eu coloquei aqui bem grande agora para vocês. Mais uma vez, números. E mais uma vez, números que são muito cobrados em prova. Então, presta atenção. E precisa se dar publicidade oficial a isso, tá? Decorrido o prazo dos 30 dias e não sendo homologada a resolução, nem sendo enviada pelo gestor ao conselho a devida justificativa com proposta de alteração ou porque ele rejeitou aquela resolução, as entidades que integram o Conselho de Saúde podem buscar a validação de resoluções recorrendo à Justiça, ao Ministério Público, quando necessário. Então, foi enviada uma resolução do Conselho de Saúde ao chefe do poder da esfera lá, passou os 30 dias, ele nem homologou, nem justificou o porquê que ele não homologou, nem disse o que precisava alterar, o porquê que não está adequado, não deu justificativa alguma. Então, sim, os membros do Conselho de Saúde podem buscar a validação dessas resoluções recorrendo à Justiça e ao Ministério Público, tá? Então, lembrem sempre, eles podem recorrer à Justiça e ao Ministério Público e o prazo que se espera do gestor é 30 dias.
Compete aos conselhos de saúde. Agora vamos para as competências do Conselho de Saúde. Fortalecer a participação e o controle social no SUS, mobilizar e articular a sociedade de forma permanente em defesa dos princípios constitucionais que fundamentam o SUS. Então, é realmente reafirmar a questão do controle social. Elaborar regimento interno do Conselho e outras normas de funcionamento, ele é autônomo, tá, gente? Discutir, elaborar e aprovar propostas de operacionalização das diretrizes aprovadas pelas conferências de saúde, atuar na formulação e no controle de execução da política de saúde, incluindo seus aspectos econômicos e financeiros. Eu estou frisando bastante, prestem atenção que isso é questão de prova. E propor estratégias para aplicação aos setores público e privado, definir as diretrizes para a elaboração dos planos de saúde e deliberar sobre o seu conteúdo, anualmente deliberar sobre a aprovação ou não do relatório de gestão. Lembra que eu falei para vocês lá que existe um momento para o gestor vir e apresentar lá? Então, isso também anualmente eles vão deliberar sobre a aprovação desse relatório de gestão ou não. Estabelecer estratégias e procedimentos de acompanhamento da gestão, articulando-se com os demais colegiados, a exemplo da Seguridade Social, Meio Ambiente, Justiça, Educação, Trabalho, Agricultura, Idosos, Crianças, Adolescentes e outros, ou seja, prover uma articulação mesmo para o bem comum. Aqui, como eu falei para vocês, né, é a questão que ele trata tudo aquilo que eu trouxe mais acima, que ele dizia uma vez trimestralmente, aqui traz. A cada quadrimestre deverá constar dos itens de pauta o pronunciamento do gestor das respectivas esferas de governo, para que se faça prestação de contas, relatório detalhado sobre o andamento do plano de saúde, a agenda de saúde pactuada, relatórios de gestão, dados sobre o montante e a forma de aplicação dos recursos, auditorias iniciadas e concluídas no período, bem como a produção e ofertas de serviço na rede assistencial própria, contratada ou conveniada. E tudo isso de acordo com a Lei Complementar número 141 de 2012. Continuando, avaliar a organização e o funcionamento do SUS, sempre. Avaliar e deliberar sobre os contratos, consórcios, convênios, conforme as diretrizes dos Planos Nacional de Saúde, Estadual de Saúde, Distrital e Municipal. Acompanhar e controlar a atuação do setor privado credenciado mediante contrato ou convênio na área da saúde. Isso aqui eu expliquei bem para vocês na nossa aula, que também tem aqui sobre o decreto 7.508. Vocês vejam, viu? Que tudo que tem aqui é ouro para vocês. Então, vão acompanhando também essas outras aulas. Porque, gente, SUS, a gente não pode estudar de forma isolada uma lei ou outra. A gente tem que ir articulando. Então, eu estou trazendo aqui para vocês tudo que é necessário para compor esse estudo qualificado, tá? Aprovar a proposta anual da saúde, tendo em vista as metas e prioridades estabelecidas na Lei de Diretrizes Orçamentárias, observando o princípio do processo do planejamento e orçamento ascendentes. Isso também eu trouxe para vocês na nossa aula do Decreto 7.508. Todo o planejamento ele ocorre de forma ascendente e aqui eles vão aprovar a proposta orçamentária anual de acordo com todo esse planejamento que foi feito e a legislação vigente. Mais uma vez, para quem não deixou o like aqui, ó, corre, viu? Que é ouro que eu estou entregando. Fiscalizar e controlar gastos e deliberar sobre critérios de movimentação dos recursos da saúde, inclusive os fundos de saúde. A gente sabe que existe lá o fundo de saúde, então eles vão fiscalizar e controlar esses gastos também, deliberar sobre os critérios de movimentação desses recursos. E os recursos transferidos e próprios do município, estado, Distrito Federal ou União, com base, claro, no que a lei disciplina. Sempre eles vão atuar de acordo com a legislação. Analisar, discutir e aprovar o relatório de gestão com a prestação de contas e informações financeiras repassadas em tempo hábil aos conselheiros e a garantia do devido assessoramento. Então, precisa sim ser repassado todas essas informações aos conselheiros, precisa ser repassada com antecedência suficiente para análise e precisa ser também garantido o assessoramento, porque pode ser que algum não entenda alguma situação. Então, eles
têm que ter assessoramento para entender tudo aquilo que eles estão analisando. Fiscalizar e acompanhar o desenvolvimento das ações e dos serviços de saúde e encaminhar denúncias aos respectivos órgãos de controle, tanto interno quanto externo, conforme a legislação vigente. Examinar propostas e denúncias de indícios de irregularidades também é função do Conselho de Saúde. Estabelecer periodicamente a convocação e organizar as conferências de saúde, né? A gente sabe que as conferências de saúde, elas acontecem a cada 4 anos e é função do Conselho de Saúde estabelecer realmente essa periodicidade e convocar e organizar a realização dessas conferências. Propor sua convocação ordinária ou extraordinária, claro, se precisar, se tiver alguma necessidade de uma conferência de saúde extraordinária também, é o Conselho de Saúde que vai organizar isso. Estruturar a comissão organizadora, submeter o respectivo regimento e o programa ao Pleno do Conselho de Saúde correspondente, convocar a sociedade para a participação tanto nas pré-conferências quanto na conferência de saúde, é função também do Conselho de Saúde. Estimular a articulação e o intercâmbio entre os conselhos, entidades e movimentos populares, instituições públicas e privadas para a promoção da saúde, como eu falei, né, gente? Promover realmente essa articulação, tendo sempre em mente o benefício do bem comum da população. Estimular, apoiar e promover estudos e pesquisas sobre temas na área da saúde pertinente ao desenvolvimento do SUS. Estabelecer ações de informação, educação, comunicação, divulgar as informações e competências do Conselho de Saúde, seus trabalhos e decisões nos meios de comunicação, incluindo a informação sobre as agendas, datas e local de reuniões e eventos. A sociedade precisa conhecer o trabalho do Conselho de Saúde, precisa conhecer onde acontecem as reuniões, precisa saber quando vai acontecer, para se quiser estar presente e participar, tá? Deliberar, apoiar, elaborar e promover educação permanente para o controle social, de acordo com as diretrizes da Política Nacional de Educação Permanente para o Controle Social do SUS. Atualizar periodicamente as informações sobre o Conselho de Saúde no sistema de acompanhamento dos Conselhos de Saúde, que é o CIACS. Então, tudo isso aqui é competência dos Conselhos de Saúde. E aí, eu queria dizer a vocês que não é só vir aqui e estudar essa aula. A gente precisa que vocês tenham ações importantes a partir dessa aula. Se a gente chegou ao final da aula, e agora o que é que eu vou fazer? Qual o passo que eu devo seguir para fortalecer o meu estudo? Primeiro de tudo, já segui aqui o canal, que vocês estão vendo a riqueza de aulas que eu estou trazendo para vocês. E o que é que eu quero dizer para vocês? Que vocês precisam fazer também, além disso, questões. Vocês viram aqui toda a teoria, mas vocês precisam treinar. Esse conhecimento que eu adquiri aqui agora foi o suficiente? Eu consegui compreender? Vamos ver agora como as questões abordam esse tipo de conteúdo. E aí, trazendo aqui para vocês também, né? Se vocês querem que eu traga aqui questões sobre esse assunto e sobre os outros assuntos que a gente tem aula aqui, comenta aqui embaixo. Gi, faz um aulão, um simuladão de SUS, questões, resolvendo questões aqui. A gente quer que eu trago aqui para vocês, mas tudo que eu trago aqui vai depender do interesse de vocês, claro. Então já comenta aqui embaixo se quer um simuladão de SUS, que eu venho aqui trazendo questões sobre esse conteúdo, sobre toda a temática de SUS que a gente vem abordando, mostrando como essas questões são abordadas, respondendo com vocês, para que realmente esse estudo fique redondinho. Teoria, questões, treinamento, tudo equalizado, tá? Se você gostou dessa aula, como eu disse, deixa o like. Foi um prazer estar aqui com vocês hoje de novo. Até a nossa próxima aula. Beijos, tchau, tchau.